Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui. Gente, nesse vídeo eu vou trazer um vídeo rápido para vocês falando um pouquinho sobre domínio de definição, né? No caso aqui abordando funções racionais, tá? Em sequência eu vou trazer um vídeo falando também de domínio de definição de funções irracionais, certo? Bora lá então dar uma olhadinha no que é um domínio de definição. Pessoal, primeiramente, né, o que é o domínio, né, de uma função ou domínio de definição de uma função? Tá? Quando nós temos uma função, né, eu vou fazer aqui uma função diferente dessa do lado do exemplo para nós. Né, eu vou pegar aqui uma função qualquer. Vou pegar aqui uma f de x igual a x ao quadrado mais 3. Tá? O que nós sabemos de uma função? A função ela é uma operação matemática, né? Ou melhor, né? É uma estrutura matemática que define uma forma de operar um valor que vai estar associando a um valor de saída, ou seja, tem um valor de entrada e isso vai gerar para nós um valor de saída. Exemplo, né? A f de x ela associa então o valor de x a esta operação, de forma a que eu tome o valor de x, eleve ele ao quadrado e some 3, e com isso eu tenho o valor eu tenho um certo resultado, né? Então, para um valor de x, eu vou ter associado um novo número que é gerado através da operação que está ali definida pela função. Tá? Um exemplo disso é quando a gente fala f de 1. Né? Quando eu faço f de 1, nós temos então 1 elevado ao quadrado mais 3, o que nos leva ao valor 4. Tá? Ou seja, quando o x ele assume o valor 1, eu vou ter ali uma imagem, né? Eu vou ter um valor resultante da operação que está definida, que é igual a 4. Né? E esse valor de x ele muda, né? Ele assume ali o papel de variável algébrica. Esse x ele pode assumir vários valores. Perfeito? Entretanto, né? Dependendo da situação que nós temos, tá? Nem sempre essa operação ela vai resultar em um dado valor. Eu vou pegar aqui uma situação para a gente explorar. Vou pegar aqui uma função g de x e vou colocar que ela é igual a x ao quadrado sobre x menos 1. Tá? E eu vou fazer a mesma situação da de cima. Eu vou querer determinar ali qual que vai ser o valor dessa expressão, dessa função, para quando x é igual a 1. Tá? Então a gente vai ter aqui 1 elevado ao quadrado, dividido por 1 menos 1. Isso vai nos levar a 1 ao quadrado sendo 1, dividido por 0. Tá? Então a gente cai aqui numa divisão por 0. 1 dividido por 0. 1 dividido por 0, ele é inexistente. Tá? Ou seja, o número 1, né, ele não gera um resultado para a operação que está definida para a nossa função. Tá? Dessa forma, nós dizemos, então, que o valor 1, né, x igual a 1, ele não faz parte do domínio de definição da minha função. Tá? Então, o que é esse domínio de definição? O domínio de definição vai ser o conjunto de valores para x, né, ou que x pode assumir, que a expressão que eu estou trabalhando ela vai gerar, né, uma imagem. Né? Então, ela vai ter um valor definido. Né? No caso aqui da f de 1, né, a imagem ela é definida, ela é conhecida, você consegue determinar o valor dessa imagem. No caso da g de x, essa imagem ela é inexistente, então ela é indefinida. Tá? Então nós temos ali alguns casos. Né? Então a indefinição acontece quando o resultado de uma operação matemática ela é indeterminada, exemplo, 0 dividido por 0, que é um valor indeterminado, você não consegue determinar qual é o valor disso, ou ele vai ser inexistente. Perfeito? Então, essa é a ideia do domínio de definição. Normalmente, esses domínios de definição, eles vão estar associados para nós às operações matemáticas que estão expressas na função.
ou são condicionantes físicos, né? Quando eu vou para física, por exemplo, eu tenho um repleto rol de situações onde que você tem condicionantes, parâmetros, né? Exemplo, o tempo. O tempo ele não pode ser um valor negativo, tá? Ele é um valor sempre maior ou igual a zero. Então, dessa forma, você tem ali uma condição, um domínio restringido pela relação do tempo, tá? Bom, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Funções racionais. Então, o que são as funções racionais? São funções onde que nós temos polinômios realizando-se uma divisão. Então, aqui eu tenho aqui x mais 8 dividido por x menos 4. Né? Então, eu tenho aqui a razão, né? Eu tenho aqui a divisão entre essas duas expressões. Tá? A função racional, ou as razões, né? Você tem sempre uma condicionante para ela. Né? O que é uma condição para uma fração? Né? Então, para uma racional, né? Uma expressão racional. A expressão racional, ela sempre vai expressa por alguma coisa dividido por alguma coisa. Então, eu tenho aqui x mais 8 dividido por x menos 4. Então, seria, no caso, o u e o v. Tá? No caso de uma racional, nós temos que o v, que é o denominador dessa expressão, ele obrigatoriamente ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser igual a zero. Porque se zerar o denominador, você vai cair naquela coisa da impossibilidade de dividir por zero e isso vai te resultar, né, ou não vai te resultar em uma imagem. A imagem vai ser indefinida, né? Você não vai ter uma definição para esse valor. Tá? Então, quando a gente fala no estudo de definição de uma função, a gente está procurando exatamente qual é o conjunto de valores, excluindo, né, os valores que vão ser indefinidos, né, para quais valores serão indefinidos. Então, quando eu olho para a função racional, qual é a minha condição, né, desta expressão? Dessa expressão, eu tenho aqui que o x menos 4 ele é o denominador. Né? Então, eu tenho que afirmar que o x menos 4 ele tem que ser diferente do valor zero. Tá? Se essa expressão retornar zero, você não vai ter uma imagem definida. Perfeito? E através desta expressão, eu consigo chegar então que o x ele vai ser diferente. Aqui eu tenho menos 4, né? O 4 negativo, ele vai passar para o outro lado, ele vai 4 positivo, né? Então você vai ter aqui que o x ele tem que ser diferente de mais 4. Tá? X sendo diferente de mais 4, tá? Você garante que não vai acontecer desse valor zerar. Por exemplo, se ele for 5, 2,5, 0, qualquer outro valor, o denominador não zera. Perfeito? Então, como que a gente escreve esse domínio? A gente coloca o domínio, letra maiúscula, né, de y, ou seja, da nossa função, domínio letra maiúscula, porque eu estou representando um conjunto de números, né? Ele vai ser igual, então, a x pertencente ao conjunto dos números reais, né? Todo o conjunto dos reais, e eu vou acrescentar a exceção. Qual é a exceção? É todos os números reais, desde que esse mesmo x ele seja diferente do valor 4. Né? Então, qualquer outro número pode ser menos o 4. Sabendo-se disso, eu posso utilizar qualquer outro número que todas as imagens serão definidas. Perfeito? Vamos fazer mais uma aqui para a gente dar uma olhadinha. Nós temos aqui uma f de x igual a x menos 3 dividido por x quadrado menos 4. Então, eu tenho aqui uma função racional, né? Eu tenho uma divisão entre duas expressões. Nosso denominador é o x quadrado menos 4. Tá? Pela condição, o denominador ele nunca pode zerar, senão você não vai ter uma imagem definida. Tá? Então, nós teremos aqui que x ao quadrado menos 4, ele vai ter que ser diferente de zero. Tá? Cheguei aqui numa equação, né, numa inequação do segundo grau, né, uma diferença. Vou trabalhar com essa inequação. Nós teremos então x ao quadrado, ele vai ter que ser diferente de 4. Note que o x ao quadrado tem que ser diferente de 4. E quais valores que elevado ao quadrado, ou seja, números que multiplicado por ele mesmo geram 4. Né?
Nessa situação aqui, nós teremos então que x ele vai ser diferente de mais ou menos a raiz quadrada do 4, o que nos leva a x ser diferente de mais ou menos 2. Tá? Por que mais ou menos 2? Porque se eu colocar 2 no lugar do x, vai ficar 2 elevado ao quadrado, que dá 4, menos 4, zero. Zero denominador, você não vai ter uma imagem definida. Certo? Se eu pegar menos 2 elevar ao quadrado, ela também gera 4. Né? 4 menos 4, zero. E nós voltamos a ter uma imagem indefinida. Eu quero para quais valores a imagem será definida. Tá? Então nós vamos escrever aqui o domínio. Domínio de definição da função f vai ser dada pelo conjunto, né, x pertencente aos números reais, tal que o x ele seja qualquer número, com exceção, né, ou sendo diferente, do 2 positivo e do 2 negativo, né, que são os dois simétricos ou valores opostos que geram ali, no caso, a divisão por zero naquela expressão. Tá? Então, as funções irracionais, elas sempre vão apresentar uma condição que é o denominador dela, a expressão que está no denominador dela, nunca vai poder ser zero, ou seja, vai ser diferente de zero. Isso vai gerar para nós valores a serem excluídos, né? E excluindo esses valores eu tenho exatamente o conjunto de valores que apresentam imagem definida, ou seja, o conjunto de definição dessa função. Tá? Gente, espero que esse vídeo ajude vocês nos seus estudos sobre funções racionais e determinação aí de domínio de definição. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!